Eu sempre achei que a vida tinha um senso de humor bastante peculiar. Talvez até cruel, dependendo do ponto de vista. Mas no meu caso, ela tinha um senso de humor ácido, daquele que você só entende depois de rir para não chorar. Quando meus pais faleceram em um acidente de carro, um daqueles eventos que você jamais espera, e mesmo assim, quando acontece, parece uma cena mal ensaiada, meu mundo virou de cabeça para baixo. No velório, enquanto eu ainda tentava processar a ausência deles, meu irmão mais velho, Raul, já estava calculando mentalmente o inventário. Ele tinha essa habilidade inata de transformar qualquer tragédia em oportunidade, para ele. Bom, disse ele, segurando o copo de café com a mesma seriedade com que um juiz dá a sentença final, como eu sou o filho mais velho, é natural que eu fique com a parte mais valiosa. Eu, que ainda estava tentando engolir o bolo na garganta e evitar que minha maquiagem de velório borrasse, franzi a testa. Natural para quem? Perguntei, com uma voz que soou mais calma do que minha paciência permitia. Ele se inclinou, como quem vai explicar algo óbvio para uma criança de 5 anos. Para todo mundo. Eu fico com a casa da cidade e o carro, e você, bom, você fica com a casa da fazenda. A tal casa da fazenda era uma construção abandonada há anos. Eu lembrava dela mais por causa do cheiro de poeira e madeira velha do que por qualquer lembrança feliz. As janelas estavam quebradas, o telhado afundado, e o mato na entrada parecia pronto para engolir um carro inteiro. Além disso, junto com a casa, vinha um monte de coisas que Raul sempre chamava de sucata. Ferramentas enferrujadas, móveis com cupim, caixas de tralha que ninguém tinha coragem de abrir, e um celeiro velho. Assinei os papéis sem contestar. Parte de mim estava cansada demais para discutir. Outra parte estava curiosa para entender por que meu avô havia deixado aquele celeiro especificamente para meu pai. Nunca se falou muito sobre isso, apenas que eu guardava umas coisas velhas lá dentro. Foi só algumas semanas depois, quando finalmente reuni coragem para ir até a fazenda, que eu descobri que umas coisas velhas eram um eufemismo épico. O celeiro estava trancado com um cadeado tão robusto que parecia proteger um tesouro pirata. Depois de uns bons 15 minutos brigando com ele e usando um alicate emprestado do vizinho, consegui abrir. A luz que entrou iluminou o pó que dançava no ar, e meus olhos foram direto para 4 formas cobertas por lonas grossas. Puxei a primeira lona e, para minha surpresa, ali estava um carro antigo impecável, com aquele cheiro de couro que só veículos raros têm. Puxei a segunda, a terceira, e a quarta, e cada descoberta fez meu queixo cair um pouco mais. 4 carros antigos, raríssimos, que qualquer colecionador pagaria uma fortuna para ter. E isso era só o começo. No fundo do celeiro, havia várias caixas de madeira cuidadosamente fechadas. Abri uma delas e me deparei com telas pintadas à mão, assinadas por artistas que eu reconheci de exposições. Obras de arte autênticas, herdadas de algum antepassado excêntrico e mantidas ali, longe dos olhos de curiosos. Meu avô tinha sido mais astuto do que eu imaginava. Era quase engraçado pensar que Raul, ao exigir ficar com o que era mais justo, havia deixado justamente o que, para ele, era inútil. E agora, para mim, era um verdadeiro cofre aberto. Eu estava no meio de uma dança improvisada no celeiro, girando entre os carros e as obras, quando ouvi a voz de Raul atrás de mim, carregada de falsa casualidade. Então, ouvi dizer que você encontrou umas coisinhas aí. Ele estava com aquele sorriso que não chegava aos olhos. O tipo de sorriso que ele usava quando já estava tramando algo. Ah, sim, respondi, tentando manter a naturalidade, só umas velharias. Velharias que valem mais do que tudo que eu recebi, ele rebateu, com um tom ofendido. Não é justo, você sabe. Eu ri. Não um riso debochado, mas um riso calmo, o tipo que deixa a pessoa do outro lado ainda mais irritada. Não é justo? Raul, você assinou o documento que transferia essas velharias para mim. Está aqui, disse eu, tirando do bolso uma cópia bem dobrada do papel, sua assinatura, bem bonita, com data e tudo. Ele ficou pálido. E naquele instante, percebi que o jogo tinha virado, e de forma muito mais divertida do que eu poderia planejar. Se tem uma coisa que aprendi cedo é que algumas pessoas não suportam a ideia de que você encontrou uma porta aberta que elas nem sequer viram. Raul era uma dessas pessoas. Ele conhecia cada canto das casas, cada armário de porcelana da nossa mãe, cada gaveta de documentos do nosso pai. Mas, no dia em que o cadeado do celeiro cedeu, ele perdeu a bússola.
E, a partir dali, eu vi nascer uma versão dele ainda mais desagradável, insistente e teatral. Nas semanas que seguiram, ele apareceu na fazenda com uma frequência que eu só via quando alguém descobria que tinha manga madura no pé do vizinho. Primeiro, veio com falas gentis, falsamente fraternas, cheias de ar de quem quer resolver as coisas no diálogo. Depois, quando percebeu que eu não pretendia ceder, trouxe um rosário de ameaças veladas, olhando para mim como quem olha para um cadeado que não quer quebrar, mas precisa. Você sabe que isso não é certo, não é? Ele dizia, encostando no batente da porta, como se a fazenda fosse dele. Papai e mamãe nunca quiseram desigualdade entre os filhos. Eles também nunca quiseram que alguém chamasse a memória do vovô de sucata, eu respondia, mantendo a voz doce como um chá de camomila que esconde uma pimenta no fundo. E, ainda assim, você assinou a transferência. Ele torcia a boca, impaciente. O problema de Raul sempre foi confundir altura com razão e volume de voz com justiça. Quando eu lembrava que a assinatura era dele, o silêncio vinha, pesado, e durava alguns segundos. O suficiente para ele recolher as armas, reorganizar as ideias e voltar com um novo plano. Nesse meio tempo, eu transformava poeira em rotina. A fazenda, que antes parecia um retrato esquecido, começou a respirar de novo. Comprei tinta, vassouras, alguns baldes, e um daqueles rolos de pintura que espirram mais em quem pinta do que na parede. Eu parecia uma encenadora do próprio desastre, saía de macacão surrado, luvas de borracha e um coque que brotava do alto da cabeça feito capim teimoso. O chão rangia, as tábuas protestavam, e eu respondia a tudo com um humor que me mantinha de pé. A cada janela lavada, a cada prateleira livre de teias e de lembranças, eu sentia que a casa não era só uma herança, era um palco esperando estreia. No celeiro, as lonas voltaram a cobrir os carros, bem firmes, protegendo o brilho que eu mal ousava encarar. As obras de arte, cuidadosamente catalogadas e embrulhadas em papel vegetal, ocupavam, agora, um armário improvisado que eu havia montado com tábuas de eucalipto. Eu me peguei conversando sozinha com os quadros, pedindo desculpas por anos de clausura e prometendo a eles ar limpo e paredes dignas. Era uma conversa de louca? Talvez. Mas ajudava a me lembrar de que aquilo tudo tinha pertencido a alguém que amou aquele lugar o bastante para escondê-los do mundo e confiar que, um dia, seriam vistos pelos olhos certos. Raul, claro, não fazia parte desse conjunto de olhos. Ele voltou numa manhã de céu muito azul, daqueles que a gente tem vontade de emoldurar, trazendo um homem magro com uma pasta de couro. O homem entrou limpando os sapatos no tapete da entrada como se estivesse prestes a pisar em um salão de mármore, e não em uma sala com cheiro de madeira recém-lixada. Este é o Aldair, disse Raul, orgulhoso, como quem apresenta um troféu que nem sabe para que serve. Ele entende de avaliações, inventários e, bom, de colocar as coisas no devido lugar. Fascinante, respondi, sorrindo. Eu também entendo. Especialmente quando o devido lugar é o que está escrito e assinado. Aldair pigarreou, abriu a pasta e tentou iniciar um discurso técnico, cheio de palavras que brilham como lâminas, uso capião, compossessão, avaliação comparativa, relação de bens. Eu ouvi com uma curiosidade quase infantil, inclinando a cabeça como quem tenta entender o canto de um pássaro novo. Quando ele terminou a ópera de termos, fiz uma pausa educada, pus um cabelo rebelde atrás da orelha e estendi, com delicadeza, a cópia da transferência. Está tudo aqui, eu disse. Meu irmão, em plena capacidade de seus plenos juízo e entusiasmo, assinou transferindo o imóvel rural e os bens móveis vinculados ao imóvel, vulgo as sucatas e dependências. O celeiro é uma dependência, assim como o que está guardado nele. A assinatura é dele, o consentimento é dele, a pressa, também foi dele. Aldair desceu os olhos para a folha e ficou lendo como se procurasse um erro de ortografia que salvasse o dia. Raul, ao lado, começou a girar a aliança no dedo, um hábito antigo de ansiedade que sempre denunciava que ele estava prestes a perder elegância. O silêncio ganhou o corpo, e eu o deixei ficar. Aprendi que, às vezes, a melhor fala é um silêncio com postura. Ainda assim, Aldair tentou se recompor, é possível discutir a razoabilidade, a divisão equitativa. Razoabilidade não é sinônimo de arrependimento tardio, respondi. E equitativo não é igual a conveniente. A frase caiu no chão como um martelo. Raul, então, apelou para a dramaturgia.
Você sempre foi a queridinha do papai, disse ele, num tom que me fez lembrar das brigas de infância, quando ele escondia meu caderno e fingia não saber onde estava. Eles tinham pena de você, sabe? Por isso devem ter feito esse erro. Olhei para o quadro da parede, uma paisagem simples, feita por mim ainda adolescente, com tinta guache e papel barato. Lembrei do meu pai me abraçando depois da primeira tentativa desastrada de pintura, dizendo que o céu tinha ficado torto, mas as árvores pareciam verdadeiras. Sorri por dentro e mantive a firmeza por fora. Se pena fosse critério de partilha, Raul, não faltariam candidatos no mundo. Mas o que temos é documento. E do tipo que fecha a conversa. Ele saiu dali bufando promessas que soavam como vento. Você vai ver, isso não fica assim, tem gente que vai se surpreender, frases que eu poderia ter gravado em uma única fita e repetido sempre que ele abrisse a boca. Aldair fechou a pasta, pediu desculpas com os olhos e o seguiu, provavelmente já imaginando que aquela visita não seria uma boa vitrine para as habilidades profissionais dele. Semanas depois, os truques mudaram de figurino. Começaram a aparecer bilhetes anônimos embaixo do portão, com letras recortadas de revista, como se eu estivesse em um romance barato. Você não merece o que tem. Você roubou. Devolva o que não é seu. Eu lia, suspirava e usava os bilhetes para acender a churrasqueira. Era um aproveitamento poético. Quando notei que a estratégia do terror literário não funcionava, veio a etapa das fofocas. A vizinha da Casa Azul me contou que alguém andava dizendo na vila que eu tinha invadido o celeiro, que não respeitava a memória dos meus pais, que eu queria ganhar vantagem em cima de uma tragédia. Eu poderia ter me defendido, batido de porta em porta explicando, exibido papéis, datas e assinaturas. Não fiz nada. Descobri que, às vezes, a melhor resposta para uma mentira é a fadiga que ela provoca quando não encontra eco. A humilhação pública, no entanto, chegou numa tarde de sábado, no antigo galpão comunitário, onde acontecia um leilão de implementos agrícolas. Eu tinha ido para comprar ferramentas, pregos, latas de tinta e um varal novo. Gente simples, risos altos, vendedores exibindo tralhas como se fossem joias. Eu me senti à vontade, com minhas mãos ainda manchadas de tinta, feliz por estar reconstruindo uma casa que, finalmente, me devolvia o fôlego. Foi quando Raul subiu no pequeno palanque improvisado, pediu um minuto da atenção de todos e, com a voz afinada pela mágoa, começou o discurso. Minha irmã, ele anunciou, apontando para mim, está se apropriando de bens que não lhe pertencem. Ela descobriu itens de alto valor, escondidos, e agora quer levar tudo sozinha, sem dividir com a família. Um burburinho percorreu o galpão. Eu senti dezenas de olhos me atravessando, como se, de repente, eu tivesse virado a personagem de uma peça que ninguém ensaiou. O leiloeiro, um senhor de chapéu de palha e sorriso fácil, tentou fazer silêncio batendo um martelinho na mesa, mas Raul estava inspirado. Meu pai e minha mãe jamais aprovariam isso, continuou ele. E digo mais, tudo isso só apareceu porque eu, com nobreza, abri mão do que mais valia para deixá-la com alguma coisa. Não sabia que estava alimentando a ganância de alguém que, agora, quer nos humilhar. Ah, o teatro! Eu respirei fundo e subi ao palanque com calma, pedindo licença com a mesma educação com que se pede açúcar emprestado. O leiloeiro, curioso, recuou meio passo, e eu virei para a plateia. Boa tarde, eu disse. Meu nome é conhecido de todos vocês, assim como o de Raul. Muitos me viram pequena, correndo pelos corredores do mercado, pedindo fiado para comprar pão e voltando no dia seguinte para pagar certinho. Quem me viu, sabe que eu não mudei. O que mudou foi a poeira da fazenda, que finalmente está encontrando água e sabão. Algumas risadas tímidas brotaram no fundo. Eu continuei. Sobre o que lhe disse, existe um papel assinado, registrado, carimbado, onde meu irmão transfere para minha casa da fazenda e tudo que está nela, incluindo o celeiro, que foi construído pelo nosso avô para guardar o que ele considerava precioso. Se Raul, em pleno uso de sua pressa, chamou de sucata, não foi a mim que enganou, foi a si mesmo. E, ainda assim, existe documento. Eu ergui a cópia do papel, não como um troféu, mas como quem mostra a lista de ingredientes de um bolo simples. O leiloeiro pegou, conferiu a assinatura, balançou a cabeça e devolveu. E tem mais, eu disse, voltando-me para Raul. Eu não vim a este leilão para me defender. Vim para comprar ferramentas, latas de tinta e um varal.
A casa precisa de varais tanto quanto precisa de paredes. Se você quer me humilhar, vai ter que subir em algo mais alto do que esse palanque, porque o que você está tentando não me alcança. A plateia riu, dessa vez com gosto. O riso não era contra ele, era a favor do senso comum. Raul ficou vermelho e, por um instante, eu vi aquele menino que, quando perdia no jogo de tabuleiro, derrubava as peças para não admitir a derrota. Ele desceu, empurrando o ombro de quem não tinha culpa, e saiu do galpão com passos duros. Aquele dia me deu mais do que ferramentas. Deu-me a certeza de que eu precisava colocar trancas novas, não apenas nas portas da fazenda, mas nas janelas por onde a máfia entra vestida de justiça. Assim, chamei um ferreiro da vila e pedi fechaduras reforçadas. Também procurei uma profissional que entendia de conservação de obras, para avaliar as telas, orientar o armazenamento, falar sobre umidade, fungos invisíveis e outros monstros delicados que devoram cores à meia-noite. Enquanto a casa ganhava verniz e a poeira se transformava em história que não machuca, as visitas noturnas começaram. A primeira foi discreta, passos leves no quintal, um arranhar de metal no portão, um silêncio que tenta não acordar os cachorros. Eu acendi a luz da varanda e fiquei quieta, ouvindo. Tudo se recolheu. No dia seguinte, encontrei marcas de sola próximo ao bebedouro das galinhas, como se alguém tivesse parado ali para tomar fôlego e coragem. Na segunda noite, o barulho foi maior. Alguém tentou erguer a janela da cozinha com uma barra. A fechadura nova resistiu como uma muralha. Eu, com o coração em marcha, liguei a lanterna e apontei para fora. Nada. Apenas o balançar das folhas e o canto teimoso de um grilo. Respirei fundo, calcei botas e fui até o celeiro, conferindo cadeados e travas. Tudo firme. As lonas estavam como eu as deixei, com o mesmo cuidado de quem cobre um filho para dormir. Eu sabia que Raul não desistiria. Aquele era o tipo de batalha que alimenta os teimosos. Ele queria, mais do que bens, a sensação de me ver ceder. O que ele não contava era com a minha paciência, que, ao contrário da dele, come mingau quente pela borda, devagar e firme. Para não viver apenas na defensiva, decidi ocupar o espaço de um jeito cheio de vida. Abri a varanda para ventilação, plantei manjericão num balde velho, pendurei sinos de vento que lembravam o riso da minha mãe quando alguém contava uma piada ruim. Comecei a receber, aos sábados, os filhos dos vizinhos para a contação de história ao cair da tarde. Nada de doação, nada de encontro beneficente, apenas gente, bolo de milho e um banquinho sob a sombra larga do flamboyant. Eu sentia que a casa, assim, criava raízes de novo. E quem tem raízes fortes não tomba a primeira ventania. Numa dessas tardes, quando o sol já dourava as bordas do mundo, vi um carro parar no caminho de terra. Raul desceu, dessa vez sozinho. Veio com passo controlado, sorriso ensaiado, e as mãos vazias, como se quisesse provar boa intenção. Vim conversar, anunciou, parando a poucos passos de mim. Conversa se faz com sentenças e ouvidos, não com ameaças e plateias, respondi, apontando o banco. Ele sentou, suspirou, olhou ao redor como se a casa pudesse, de repente, se compadecer dele. Reconheço que exagerei e disse, escolhendo as palavras como se fossem pedras no fundo de um rio. Mas também quero que você reconheça que não é justo ficar com tudo isso sozinha. 4 carros valiosos, obras de arte, e eu com a casa e um carro só. Você não está com a casa e um carro só, corrigi, serena. Você está com a casa e um carro que escolheu. Eu estou com uma fazenda que você descartou como sucata. Nada do que aconteceu foi por engano. E se agora há arrependimento, é um sentimento legítimo, mas não é uma chave que abre cadeado de volta. Ele mordeu os lábios, olhou a poeira dançando no ar, e tentou mais uma cartada. Podemos dividir. Você escolhe 2 carros. Eu fico com 2. E metade das telas. Não, respondi, simples. Não porque eu não queira paz, mas porque paz sem respeito vira cessão involuntária. E respeito começa por manter a palavra escrita. A sua está, aliás, belíssima. A assinatura mais elegante que você já fez. Ele levantou, irritado. Então vai ser assim? Você contra mim? Não é eu contra você, Raul. É eu a favor de mim. Ele foi embora com uma frase que ecoou como porta batendo, você ainda vai se arrepender.
Eu fiquei olhando a poeira assentar, ouvindo o farfalhar do flamboyant. Arrependimento, pensei, costuma visitar quem faz algo que não deveria. O que eu fiz foi apenas o que estava certo, e o certo tem sono pesado. Naquela noite, recebi uma mensagem no telefone. Um número desconhecido. O texto curto, amanhã. Sem assinatura, sem ponto final. Tive a clara impressão de que Raul havia encontrado um novo figurino para o mesmo papel dormir como quem se apoia em dois travesseiros, o da consciência tranquila e o do cansaço bom de quem trabalhou com as próprias mãos. O amanhã chegou com sirene e poeira. Logo cedo, um carro oficial estacionou diante do portão e dois agentes desceram com pranchetas. Cordiais, perguntaram por mim, apresentaram uma ordem para vistoria cautelar em razão de a denúncia de bens culturais em risco. A expressão soou bonita, grave, quase honrosa, mas eu reconheci a pegada. Raul tentava, agora, vestir sua vontade com farda alheia. Recebi os agentes com água fresca e a mesma calma de sempre. Mostrei o celeiro, as obras guardadas, as anotações da conservadora, os registros de umidade, as fotos do acondicionamento. Eu estava preparada, não por medo de Raul, mas por respeito às obras que, afinal, me pediam zelo. Os agentes conferiram, elogiaram o cuidado, anotaram meia dúzia de detalhes e foram embora, deixando para trás um rastro de formalidade e a certeza de que eu estava fazendo tudo certo. Mais tarde, porém, a vizinhança fervia. A polícia foi lá. Deu problema. Ela vai perder tudo. O boato caminhava mais rápido do que eu varria a varanda. No mercadinho, uma senhora me olhou por cima dos óculos, como se eu carregasse na bolsa um segredo impronunciável. Eu comprei pão, queijo, fubá e voltei para casa com passos firmes, lembrando a mim mesma que a verdade não precisa gritar para existir. No cair da tarde, recebi uma ligação de Aldair. A voz dele parecia pedir desculpas por existir. Eu não concordei com aquilo, ele disse, apressado. Fizeram a solicitação sem meu nome. Só queria que você soubesse. Eu sei, respondi, sincera. E agradeço por dizer. Não estou contra você. Estou apenas a favor daquilo que me foi confiado. Desliguei e, no silêncio da cozinha, mexendo o angu que era quase um abraço quente, entendi a natureza daquela guerra, não era por bens, era por narrativa. Raul precisava que eu fosse a vilã para que ele suportasse a própria pressa. E eu precisava permanecer fiel à história que eu conhecia, uma filha com a poeira nas mãos, uma casa se reerguendo, um celeiro que escondia, não ouro, mas memória. Na noite seguinte, escrevi, com caneta grossa e firme, um bilhete para mim mesma e colei no armário onde guardava as lonas. Zelo não pede desculpas. Era meu lembrete cotidiano para, mesmo quando o rumor chegasse alto, eu manter o prumo. Eu sabia que o enredo ainda tinha voltas a dar. Raul não é do tipo que desiste ao primeiro tropeço, nem ao segundo. Ele voltaria, talvez com mais plateia, talvez com papéis mais espessos, talvez com dedos mais apontados. E eu estaria aqui, com o mesmo macacão manchado de tinta, os mesmos sinos de vento falando baixinho, a mesma disposição de responder sem gritar. A vitória, eu sabia, não estava na esquina. Mas, como quem ouve ao longe o trem chegando, eu também sabia que ela vinha. Chegaria na hora certa, no trilho certo, com o apito exato. Até lá, eu viveria cada dia com a serenidade teimosa de quem encontrou, no barulho da vida, o próprio compasso. Quando fechei a casa, naquela noite, dei boa noite aos carros sob as lonas, às telas embrulhadas, às paredes que agora exalavam o cheiro de tinta nova. Fui dormir com um sorriso que só eu entendia, aquele que a gente dá quando sabe que, mesmo sem fogos de artifício, está fazendo tudo certo. E que, no palco da fazenda, o ato seguinte viria com reviravolta. Eu só precisava manter o coração limpo e as fechaduras firmes. Acordei cedo naquele domingo, antes mesmo que o sol tivesse se decidido entre dourar o céu ou ficar preguiçoso atrás das nuvens. O cheiro de café recém-passado tomava conta da cozinha, e eu já ensaiava mentalmente minha lista de tarefas do dia: lixar a porta dos fundos, plantar mudas de lavanda e conferir a vedação do celeiro. Era um roteiro simples, mas que me dava um certo orgulho, nada como cuidar de algo que um dia foi visto como inútil e agora respirava vida de novo. No entanto, bastou o telefone tocar para que eu soubesse que minha paz estava prestes a pegar carona e ir passear bem longe. Oi, mana, disse a voz de Raul, com um tom açucarado que ele só usava quando queria algo.
Estive pensando, acho que exagerei. Eu encostei no balcão e deixei o silêncio falar por mim. Ele prosseguiu, como se estivesse lendo um manual de reconciliação falsamente sincera. Não quero mais brigar. Afinal, somos irmãos, e família é mais importante que qualquer coisa material. Acho que devíamos conversar, almoçar juntos, sabe, recomeçar. Recomeçar. Palavra bonita, mas que na boca dele soava como a recomeçar a procurar brechas para te passar a perna. Está bem, Raul, respondi, docemente. Venha amanhã. Traga a sobremesa. Do outro lado, um suspiro aliviado. Pode deixar. Vai ser bom. Mal desliguei, já sabia que aquilo não era sobre sobremesa, nem sobre paz. Era sobre o próximo ato do teatro. No dia seguinte, ele apareceu pontualmente ao meio-dia, trazendo um pavê. Eu nunca vi alguém chegar tão cheiroso e bem arrumado para um almoço de domingo na fazenda. As mangas da camisa estavam dobradas na medida certa, o cabelo milimetricamente no lugar. Raul sempre acreditou que, se você quer convencer alguém, a aparência é meio caminho andado. Sentou-se à mesa, elogiou o frango assado, perguntou sobre a horta, sorriu para cada frase que eu dizia. Mas os olhos não sorriam. Eles corriam da cozinha para a sala, da sala para a porta dos fundos, e dos fundos para o celeiro. Entre uma garfada e outra, começou a deslizar para o assunto que realmente o interessava. Sabe, eu estive pensando. Talvez eu tenha julgado errado aquelas coisas do vovô. Carros antigos, obras, isso é patrimônio de família. E patrimônio de família deve ser de todos, não acha? É uma forma de ver, respondi, bebendo meu suco com calma. Outra forma é lembrar que patrimônio de família, no caso, é o que cada um recebeu conforme decidiu. Ele riu, um riso de quem tenta disfarçar o incômodo. Mana, vamos ser sensatos. Você não vai conseguir cuidar de tudo sozinha. Vai gastar dinheiro, tempo. Não seria mais prático me deixar vender metade e a gente divide? Raul, disse eu, pousando o copo e encarando-o nos olhos, se eu quisesse praticidade, teria vendido a fazenda inteira no dia seguinte que recebi. Mas eu quis cuidar. E, sinceramente, não estou cuidando sozinha. Tenho bons profissionais me orientando. Ele se recostou na cadeira, e eu vi nos ombros dele a tensão de quem percebe que a conversa não vai para onde queria. Então, veio a parte mais previsível. Eu estive conversando com um amigo. Ele disse que, mesmo com assinatura, se eu provar que não sabia do valor real, posso pedir anulação. Ah, ótimo, respondi, sorrindo. Assim você pode dizer ao juiz que assinou sem ler. Aposto que ele vai adorar ouvir isso. O pavê foi servido em silêncio. Ele comeu 2 colheradas, elogiou, e disse que precisava ir. O carro dele levantou poeira na estrada de terra, mas não o suficiente para esconder a minha certeza, aquela visita tinha sido uma sondagem. 2 dias depois, recebi um convite suspeito. Uma mensagem curta, assinada por alguns vizinhos, me chamava para uma reunião na associação comunitária sobre a importância da preservação de bens históricos. Eu poderia acreditar que era coincidência, mas não era. Quando cheguei, a sala estava cheia. Entre as cadeiras, Raul estava sentado na primeira fila, sorrindo como quem espera o momento certo para levantar a mão. O presidente da associação começou a falar sobre a importância de manter patrimônios culturais na comunidade. Aos poucos, o discurso foi ficando muito específico: bens encontrados recentemente, obras raras, objetos de valor afetivo e econômico. Eu nem precisava de legenda. Aquilo era a tentativa dele de criar uma pressão social. Quando abriram para perguntas, Raul foi o primeiro a se levantar. Quero saber o que a associação pensa de casos em que uma única pessoa retém bens que deveriam ser de toda a família, escondendo-os por anos. Raul, interrompi, levantando-me, se você vai contar uma história, conte inteira. Diga que assinou um documento transferindo tudo para mim. Diga que chamou de sucata o que agora quer de volta. Diga que tentou me expor em público mais de uma vez. A sala ficou em silêncio. O presidente da associação pigarreou, claramente desconfortável, e encerrou a reunião de forma abrupta. Raul saiu sem olhar para mim. Naquela noite, ele enviou uma mensagem que me fez rir alto. Vamos ver quem ri por último.
Eu olhei para o cadeado do celeiro, firme e brilhante sob a luz da varanda, e pensei, pode apostar, Raul. Vamos ver. E foi aí que comecei a planejar a parte mais divertida dessa história, aquela que faria meu irmão engolir, de uma vez por todas, a palavra sucata. Eu não sou vingativa, pelo menos, não da forma que muita gente imagina. Não carrego um plano maquiavélico na gaveta esperando a hora de usar. Mas gosto de respostas bem dadas, daquelas que se constroem aos poucos, sem pressa, até que a pessoa que tentou te derrubar perceba que cavou o próprio buraco e entrou nele de livre e espontânea vontade. E Raul, bem, Raul estava cavando rápido. Depois da reunião na associação, ficou claro que ele queria usar a pressão da comunidade para me encurralar. Então, decidi que a comunidade seria justamente minha aliada. Só que, para isso, eu precisava transformar o celeiro e seu conteúdo em algo que as pessoas quisessem proteger junto comigo. Foi assim que tive a ideia da Semana da História Viva da Fazenda. Um nome pomposo para o que, na prática, seria a primeira vez que aqueles carros e obras de arte viriam à luz do dia em décadas. Liguei para a conservadora que cuidava das pinturas, para um amigo de um amigo que entendia de restauração automotiva, e para a professora da escola municipal, que adorava projetos culturais. Em menos de uma semana, tínhamos um plano. O celeiro seria aberto ao público por 3 dias, com visitas guiadas para alunos, professores e curiosos da cidade. Haveria uma pequena exposição explicando a origem das obras, com fotos antigas do meu avô, recortes de jornal e histórias contadas pelos mais velhos da vila. Eu sabia que isso faria 2 coisas ao mesmo tempo: mostraria para todos que o acervo estava sob cuidado profissional e criaria um vínculo coletivo. Quando muita gente se sente parte de algo, é mais difícil para qualquer oportunista se apropriar dele. O dia da abertura chegou e, para minha surpresa, a fila começava na porteira. Crianças de uniforme escolar, idosos com chapéus de palha, jovens curiosos, todos aguardando para ver a sucata que Raul tinha desprezado. Eu usava um vestido simples e um chapéu largo, e recebia cada visitante com um sorriso genuíno. As crianças ficaram encantadas com os carros antigos. Um deles, um conversível vermelho dos anos 50, fez um menino exclamar: "Parece carro de filme." Na aula das obras, a conservadora explicava pacientemente sobre a importância de evitar luz direta, a forma correta de armazenar e até curiosidades sobre os artistas. Alguns visitantes reconheciam nomes famosos e ficavam boquiabertos. E lá, discretamente, no canto da sala, estava Raul. De braços cruzados, fingindo desinteresse, mas com os olhos grudados em cada tela e cada visitante que elogiava. No final do primeiro dia, o jornal local apareceu para fazer uma matéria. Tiraram fotos, me entrevistaram, falaram sobre o valor cultural e histórico do acervo. No dia seguinte, a manchete era clara: "De o sucata ao tesouro, fazenda revela acervo raro e emociona moradores." Eu quase podia ouvir Raul ranger os dentes quando leu aquilo. Mas a melhor parte veio no último dia da exposição. Ao final da visita, eu reuni todos os presentes e fiz um pequeno discurso. Nada de falar mal de ninguém, apenas fatos. Este acervo foi deixado pelo meu avô, cuidado por meu pai e agora está sob minha responsabilidade. A fazenda é parte da nossa história, e quero que continue viva. Por isso, já estou em contato com o Museu Regional para criar um programa permanente de visitas escolares. Houve aplausos, fotos, abraços. Eu podia sentir Raul queimando ao fundo, incapaz de interromper, porque qualquer palavra dele naquele momento seria vista como sabotagem de algo que todos já estavam apoiando. Quando as últimas pessoas foram embora, ele veio até mim. "Você fez isso para me provocar?", disse, num tom baixo, mas carregado. "Não, Raul", respondi, ajeitando o chapéu. "Fiz isso para preservar algo valioso. O fato de isso também mostrar a todos o quanto você subestimou. Bom, isso foi só um bônus." Ele saiu sem se despedir. Nos dias que seguiram, comecei a receber mensagens de professores, jornalistas e até colecionadores interessados em ver o acervo. E, claro, com o aumento da visibilidade, vieram também ofertas tentadoras para compra, todas recusadas. Não era sobre vender. Era sobre provar que eu sabia cuidar, e que ninguém mais tinha direito sobre aquilo. Raul, percebendo que a pressão social tinha virado contra ele, partiu para o plano seguinte: tentar me pegar no campo jurídico. E foi assim que recebi, por correio,
uma intimação para comparecer a uma audiência sobre a divisão justa de bens não inventariados corretamente. Eu não fiquei nervosa. Pelo contrário. Quando li a petição, percebi que ele estava prestes a dar a mim a melhor oportunidade de encerrar essa história de vez, com direito a uma reviravolta que ele jamais esqueceria. Eu só precisava preparar o cenário, e esperar a hora certa para mostrar minha última carta. No dia da audiência, acordei com a calma de quem sabe que está indo assistir a um espetáculo já com o final escrito. Chuva fina caía sobre a fazenda, pingando no telhado e criando um som ritmado, quase como um tamborim discreto anunciando a marcha da minha vitória. Vesti um conjunto simples, mas elegante. Nada de exageros, aprendi que a roupa certa para essas ocasiões é a que faz o outro subestimar você, sem perceber que é justamente isso que o derruba. Coloquei na bolsa uma cópia plastificada do documento que Raul havia assinado, as avaliações oficiais do acervo e um envelope especial que, até aquele momento, só eu sabia o conteúdo. Quando cheguei ao fórum, lá estava ele, terno escuro, cabelo engomado e um sorriso de quem acredita que a sorte finalmente voltou para o seu lado. Ao lado, seu advogado, um homem de voz grave e gestos amplos, que parecia ter ensaiado a postura no espelho. Entramos na sala. O juiz, um senhor de óculos de aro fino e expressão neutra, pediu que todos se sentassem. Raul foi o primeiro a falar e falou como se estivesse interpretando o papel da vítima principal de um drama de novela das 8. Meritíssimo, o que temos aqui é uma injustiça. Meu pai e minha mãe, em um momento de descuido, permitiram que minha irmã ficasse com um imóvel e bens cujo valor real nunca foi revelado. Eu, por boa fé, abri mão de parte da herança, mas só depois descobri que ela estava escondendo carros raros e obras de arte. O advogado dele reforçou, carregando nas palavras a enganada, traída e a injustiça flagrante, como se estivesse apresentando um caso de repercussão nacional. Quando foi a minha vez, levantei-me com calma, coloquei o documento sobre a mesa do juiz e disse: Meritíssimo, aqui está a escritura de transferência, assinada pelo autor desta ação, onde consta claramente que todos os bens móveis vinculados à fazenda, incluindo o celeiro e seu conteúdo, passariam para mim. O juiz ajustou os óculos, leu com atenção e levantou a sobrancelha. Está assinado e registrado, confirmou. O senhor confirma a assinatura? Raul tentou ensaiar uma expressão de dúvida. Eu, não lembro, talvez. Foi nesse momento que tirei do envelope minha carta final, uma gravação impressa em transcrição oficial, feita pelo cartório, de uma conversa que tivemos no dia da assinatura, registrada porque a transferência foi feita na presença de um tabelião. O diálogo era curto, mas definitivo. Tabelião, o senhor confirma que está ciente de que o imóvel e todas as dependências, bem como os bens nelas contidos, passarão para sua irmã? Raul, sim, são só sucatas e tralhas velhas. Assino sem problema. O juiz leu, olhou para Raul e, com um tom quase divertido, disse: Parece que não houve engano, apenas arrependimento. E arrependimento não é motivo para anulação. O advogado dele tentou reagir, mas o juiz já encerrava. Processo indeferido. Custas e honorários por conta do autor. Na saída, Raul vinha atrás de mim, vermelho como um tomate maduro. Você armou isso, disse ele, quase sussurrando. Virei-me, sorri e respondi. Não, Raul. Você armou quando decidiu chamar herança de sucata. Eu só mantive o registro. Passei pela porta sentindo o vento frio bater no rosto, como se o mundo estivesse me parabenizando. Na semana seguinte, a matéria no jornal local não deixou margem para dúvidas. Justiça confirma, acervo da Fazenda Santa Clara pertence integralmente à herdeira. E, como cereja no bolo, a professora da escola me ligou para dizer que as visitas ao celeiro seriam incluídas oficialmente no calendário escolar da cidade. Raul nunca mais tocou no assunto. Continuou com a casa e o carro que havia escolhido, mas agora, sempre que passava pela estrada em frente à fazenda, diminuía a velocidade. Talvez para espiar. Talvez para engolir, de novo, o gosto amargo da própria pressa. Quanto a mim, toda vez que o vento balança os sinos da varanda, lembro que não precisei gritar, nem me rebaixar, nem fazer nada além de proteger o que era meu. E, no fundo, acho que meu avô ficaria orgulhoso de saber que o celeiro que ele construiu não só guardou memórias, mas também guardou a lição mais valiosa que já aprendi. Quem chama de lixo o que não entende, um dia assiste de camarote quando isso brilha. Fim.